Eu respeito a opinião dele, respeito muito, mas não concordo muito. Né? Olá, bem-vindos ao Digital Court, um podcast da ProSpin. Hoje a gente tem uma lenda do tênis brasileiro aqui, Marcelo Meyer. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro de tudo, a gente não tem quem não conheça você no tênis brasileiro hoje, mas eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, porque a gente quer que não só os tenistas, mas todo mundo escute esse podcast hoje. Ok, bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Essa empresa que é um exemplo, né, para o nosso país, dos empreendedores, na verdade, né? Eu sou empreendedor também, então eu fico admirado quando eu vejo uma empresa jovem, né? Vocês estão aí 20 anos no mercado e já conquistando esse espaço e esse sucesso. Então realmente é motivo de orgulho. E eu estou, obviamente, muito encantado e feliz com tudo que eu vi no centro logístico de distribuição de vocês. Você, uma menina jovem, comandando toda essa área de marketing, não é? Um exemplo para essa geração também. E realmente me enche de orgulho e fico muito feliz de ser amigo de vocês, não é? Bom, a minha trajetória no tênis, não é? Imagina, eu vou fazer 74 anos. Comecei a jogar com 7, 8 anos. E tudo que é possível no tênis, vamos dizer assim, praticamente tudo, eu já fiz, né? Como jogador infanto-juvenil, representei o Brasil em inúmeros torneios sul-americanos e internacionais. Depois joguei por um período no circuito profissional também. Na época nem existia ATP ainda, era uma coisa assim muito subjetiva, muito por amor à arte. O ranking era feito por jornalistas. No final do ano, tinham 10 jornalistas famosos nos Estados Unidos que faziam um ranking mundial. Negócio, mas enfim. E eu peguei essa época. E o que aconteceu? Como eu casei muito cedo, e naquele momento a premiação dos torneios não dava para viver daquilo, e eu não queria abandonar o tênis, né? Eu fazia faculdade de administração, não queria abandonar o tênis, que é a paixão. E aí eu enxerguei a oportunidade de fazer de uma maneira profissional. E a primeira academia particular de tênis que aconteceu no Brasil, eu fiz em sociedade com o Paulo Cleto, né, que foi treinador do Kirmair, foi capitão da Copa Davis por muitos anos, e nós construímos uma quadra de saibro num terreno do pai do saudoso seu Edson Cleto, e ali o negócio começou a bombar, aí o Paulo começou a viajar com o Kirmair, o pai dele comprou a minha parte, aí eu comecei a abrir as Meyer Tênis, né? Começou no Brooklyn, depois eu fui ali em frente ao Portal do Morumbi, depois eu fui para o Real Parque, e aí eu comecei a perceber em São Paulo, que na época, nisso, década de 80 mais ou menos, tinham muitos terrenos vazios, mas muitos. E o que a gente fazia? A gente alugava um terreno muito barato, o investimento era relativamente barato, quadra, uma edícula de vestiário. Eu comecei pequenininho, obviamente, mas eu comecei a me preocupar. Quando eu ia para a minha academia no Morumbi, toda semana eu vi um prédio novo subindo. E esses terrenos eram alugados. E eu falei para minha esposa, sou casado há 51 anos com a Sônia, não? Ou a gente compra um terreno um pouco mais afastado de São Paulo, que ainda era barato, ou daqui a pouco a gente vai ter que voltar a dar aula num clube, ou que na época não tinham muitas quadras de tênis. E aí apareceu a oportunidade na Granja Viana. Nós compramos o terreno, um terreno com 18 mil metros quadrados, e fizemos 10 quadras, um centro de convenções e toda uma infraestrutura. E lá vieram, né, foi o primeiro centro de treinamento de alta performance. E muitos jogadores se formaram lá, né, como o Meligeni, André Vieira, Cássio Mota, e tantos, Saliola e tantos outros, né? E depois, em 2007, uma oportunidade que eu não tive como recusar, estava até contando para você nos bastidores, as grandes incorporadoras no Brasil, naquele momento, abriram o capital na Bolsa. E estavam muito líquidos e precisavam comprar terrenos. E a minha área, que quando eu comprei não era uma área assim tão
comercial, vamos assim dizer, mas com o passar do tempo, Raposo Tavares crescendo, as incorporações, aquilo passou a ter um valor e foi uma proposta que eu não pude recusar, né? Mas nunca abandonei o tênis, está na paixão, isso é a minha paixão, e faço muitas coisas paralelamente ao tênis, como incorporações. Eu sou sócio de alguns restaurantes aqui em São Paulo, e tudo isso o tênis me ensinou. Essa parte de empreendedor e de negócios foram coisas que o tênis me ensinou. Não muito mais do que uma faculdade que eu fiz, mal feita, por sinal, porque meu foco era jogar tênis e estar viajando, mas foi o benefício que esse jogo me proporcionou. Que legal. E de onde? Quando surgiu essa paixão pelo tênis? Assim, quando que você se viu dentro do mundo do tênis e falou, desse mundo eu não saio mais? Pergunta legal. Porque meus pais jogavam, mas jogadores de fim de semana, né? Os amadores trabalhavam. Fim de semana eles iam para o clube, jogavam. E eu tinha 7, 8 anos. E existia um mito que poucas pessoas, ou quase ninguém sabe. E até aquela raquete demonstra bem uma lembrança que eu tive quando eu li aquilo lá. Porque existia não era nem um mito, era uma realidade. Crianças com menos de 9 e 10 anos eram proibidas de jogar tênis aqui em São Paulo. Por quê? Porque os equipamentos eram muito pesados e aquilo realmente fazia, como é um esporte. Na época ninguém batia com 2 mãos, era uma mão. Não existia backhand com 2 mãos, era até errado jogar com 2 mãos naquele momento. E você, com repetição, com aquele equipamento muito pesado, cabecinha da raquete pequena, você criava uma hipertrofia, o braço acabava ficando mais longo, então os clubes não permitiam crianças com menos de 9 e 10 anos, não podia nem jogar. Mas o que eu fazia? Meus pais trabalhavam a semana toda, o dia inteiro, eu pegava a raquete deles, eu tinha um paredão grande na minha casa e desde pequenininho eu ficava batendo o paredão. E assim foi o meu começo, né? Mas eu comecei fazendo natação, que eu recomendo a todos, né? Você que é mãe, está com seu filhinho, antes de aprender a andar, ensine a nadar, não é? É fundamental. E eu fiz natação até 10, 11 anos competindo, mas aí já com 11, 12, aí já comecei a deixavam eu jogar. Aí o Clube Pinheiros me contratou como militante, eu representei dos 11 ou dos 12 até os 19 anos o Clube Pinheiros, e que era um clube que tinha maior infraestrutura. Imagina, era um clube que já tinha 20 quadras de tênis na década de 60, década de 50. Era assim, comparando com qualquer outro clube, era um colosso. Então são histórias, né, do tênis brasileiro, o tênis aqui de São Paulo. E resumindo é isso, porque você não podia ficar o dia inteiro contando essas histórias. E a gente ama ouvir essas histórias. Legal. Recentemente você lançou o seu segundo livro. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente qual foi a motivação para escrever esse segundo livro e para quem você destina esse livro. Legal. Bom, eu escrevi o primeiro livro, né, que se chama Tênis Muito Mais Que um Jogo. Essa sempre foi a minha filosofia desse esporte. Ele é muito mais que um jogo. É muito mais do que bater direita, esquerda, ganhar um campeonato, uma medalha. Benefícios são infinitamente maiores. Isso foi escrito há 21 anos atrás. E durante esse tempo todo, toda hora eu encontrava alguém, Marcelo, faz um outro livro. Eu não tinha paciência, não tinha tempo. E dá trabalho escrever, dá trabalho. Aí aquele na minha cabeça, né? Aí o que aconteceu? Há 6 meses atrás, dessa data de hoje, eu fui obrigado a fazer uma cirurgia, e cirurgia delicada, mas eu não fiquei preocupado com a cirurgia. A minha preocupação era, o que eu vou ficar fazendo 45 dias? Não vou poder guiar, não vou poder sair de casa, não vou poder fazer esporte. Estava me deixando louco só de imaginar que eu ia passar por isso. E aí me deu um clique. Bom, para passar o meu tempo, vou escrever o livro que estão me pedindo, né? E eu, durante várias décadas, né, de todas as palestras e clínicas, sempre recebi inúmeras perguntas, né? Óbvio. E eu sempre fiz uma coletânea disso. Sempre depois de uma palestra, sempre escrevia, fazia assim, um relatório, e guardei isso por décadas. Aproveitei esse material e falei, vou fazer um livro de perguntas e respostas, das curiosidades e das necessidades que o mercado tenístico tem carência.
E esse livro é exatamente isso, são 100 e tantas perguntas, né, de perguntas e respostas, de vários aspectos, desde estratégia de jogo, parte emocional, crianças, o tênis de alta performance, o tênis amador, enfim, ele engloba muita coisa, família principalmente, não é? E assim nasceu. E fizemos a semana passada, né? Inclusive, muito obrigado pela sua presença. Fizemos o lançamento, foi um sucesso e quem leu está adorando. E eu acho que é um legado que eu estou deixando, né? Com tanta experiência, né? Eu precisava compartilhar isso, não guardar isso só para mim, né? Principalmente nesse momento que o tênis no Brasil é um boom total, né? E vai aumentar, e vai aumentar. Eu não sei se você vai fazer uma pergunta sobre isso ou não, mas por que vai aumentar, né? Pô, João Fonseca está aí, né? Todo mundo, né? Esse moleque ainda vai, ele vai, vamos com calma que ele vai, né? Tem o Guto Miguel, é um outro menino, número 2 do mundo juvenil, 17 anos. Tem as duas meninas, a Naná e a Vitória Barros, com 15, 16 anos, já encantando o mundo. Fora as que estão vindo, fora os meninos que estão vindo. Então, o tênis, olha, a ProSpin que se cuide, porque vocês estão gigantes nesse prédio maravilhoso, mas vai aumentar, você pode ter certeza. Uma intenção da ProSpin não é só vender, né? A gente sempre fala, não adianta a gente vender e não incentivar o esporte. A gente quer que todo mundo cresça. Eu fico feliz quando os nossos concorrentes crescem, quando os nossos parceiros crescem, porque o mercado em si, ele cresce como um todo, né? Todo mundo precisa crescer. Para um crescer, todo mundo precisa crescer. Não adianta só a gente crescer e o tênis não crescer. Então, acho que faz... Assim, meu sonho aqui, eu sempre falo, meu sonho é que o tênis seja maior do que o futebol. Opa! É difícil. É difícil. Quem sabe, não é? O que eu posso dizer, e digo isso assim com bastante convicção e entusiasmo, é que depois do futebol, o Brasil vai ser o país do tênis. Perspectiva que eu enxergo para daqui 5 anos, 6 anos, minha modesta opinião é essa, porque qual é a consequência de hoje, em função de tudo que vem acontecendo? O mercado aumentou uma barbaridade. Vocês sentem isso, logicamente. Vocês têm o termômetro na mão, que são os pedidos de produtos de tênis. E principalmente as crianças. O que tem de criança jogando tênis hoje? Né? Quanta gente me liga, Marcelo, eu sou sócio de um clube e tal, não tenho uma vaga na escolinha, meu filho quer jogar. Ou seja, cresceu. E dessa quantidade, chance de nós tirarmos jogadores com qualidade é muito maior, que é o exemplo do futebol. Né? Por que o Brasil, com todos os problemas no futebol, não vamos entrar em detalhes, mas por que toda hora aparece excelentes jogadores? Porque tem uma quantidade enorme de meninos praticando. E o tênis, proporcionalmente, está indo para esse caminho. Então eu enxergo assim um futuro brilhante e tivemos até uma conversa, né, antes de começarmos aqui, esse belo salão de eventos que vocês têm, que vocês construíram aqui dentro do prédio, fantástico, da gente vir a fazer programas para os treinadores e professores de tênis. Nós temos que investir muito forte nessa categoria, porque são eles que vão estimular e dar continuidade para os tenistas amadores e principalmente para as crianças. Então é aí que já temos aí alguma conversa que a coisa vai caminhar. Bom, tem um assunto um pouquinho polêmico aqui. Ótimo. Mas vamos lá. O Tony Nadal fez uma afirmação falando que a ele, João Fonseca, não tinha um pacote completo para chegar lá no top 10. Ok. Quando a gente vê no seu livro, você acha que o João Fonseca tem esse pacote para chegar lá no top 10? Pode ser que ele não seja o número 1 do mundo? Pode. Mas ele tem essa força para chegar lá no top 10. Qual que é a tua opinião sobre a fala do Tony Nadal, falando que acha que a ele não existe esse pacote completo no João? Olha, com todo respeito ao Tony Nadal, né? Tio do Rafael Nadal, foi o grande responsável pelo sucesso do Rafa, né? Do Rafael Nadal. Eu respeito a opinião dele. Respeito muito, mas não concordo muito. Não é? É muito subjetivo a gente afirmar, como eu falo no livro, qualquer coisa com relação a João Fonseca. Quando eu digo que ele é um pacote completo, eu analiso da seguinte maneira. Todos os grandes campeões foram precoces no seu desenvolvimento.
O grande campeão, posso dar aqui 20 exemplos, com 18, 19, já estavam ali entre os 15, 10. O Boris Becker ganhou o Wimbledon com 17 anos e tantos outros exemplos. O João Fonseca é precoce. Ele com 17, 18 anos, 18, ganhou um ATP 250 e tudo mais. Esse processo que ele está passando, que quem não é do tênis, assim, que entende do tênis de alta performance, tem dificuldade em entender, é super normal o que está acontecendo com ele, mas super normal. Né? O que me deixa um pouco chateado é essa cobrança, são essas críticas, são pessoas que não sabem nada de tênis, fazendo avaliações, análises, escrevendo como... Pessoal, cara, ele é um pacote completo, por quê? Tecnicamente ele é muito bom, fisicamente, menino forte, vai ficar melhor, para a idade ele já é bom. Uma família altamente, extremamente estruturada, que é extremamente importante. O treinador dele, Guilherme Teixeira, um menino ótimo, que por sinal foi um dos primeiros a comprar o meu livro há 21 anos atrás, ele sempre me fala isso, eu troco algumas mensagens com ele. Né? Tem um mentor, que é um tenista argentino, o Frank Davin, que foi um bom jogador. Agora, vamos com calma, porque essa carência, né, do brasileiro, principalmente do torcedor, do apostador, não é? Tá colocando uma pressão nele. Quando foi ontem, anteontem, a primeira rodada dele em Roland Garros, no primeiro set, a gente vê o João mandando uma bola para fora do estádio. Isso não é a característica dele. Mas ali a gente que conhece o que se passa dentro da quadra, eu consigo entender perfeitamente aquela hora que ele isolou aquela bola. Para o público em geral, nossa, que menino mal educado, nossa, que... Mas tem momentos quando você carrega, ele está carregando um piano tão pesado que as pessoas não fazem ideia. Há um ano atrás, ele jogava sorrindo, ele era um franco atirador. Hoje ele tem que prestar contas, né, no bom sentido, patrocinador, para a imprensa, para o torcedor, para o promotor do torneio. Ele tem 19 anos. Né? Ele tem tudo para, com muito tempo, ir assimilando e se acostumando com esse piano que ele está carregando nas costas. Né? Isso leva tempo, o processo é lento. Então, ele tem tudo para ser um grande jogador. Para ser 1, 2, 3, 5, é impossível a gente dizer. Uma unha encravada pode acabar com a carreira, uma namorada errada acaba com a carreira. A gente já viu tanta coisa acontecendo, não é? Que não dá para cravar. Como também não dá para cravar que ele não vai ser um top 5. Uhum. Eu acho que é muito subjetivo ainda e muito cedo. Então só o tempo vai dizer. E quando você fala desse piano, eu penso muito no que acontece hoje no mercado digital. Então, eu queria que você me falasse assim, do passado, o que existia no passado, do que você vê no presente, por exemplo. Hoje, tem fã cobrando, tem fake no Instagram, brigando, gritando, xingando, falando um monte de coisa que antes não existia, porque não tinha esse acesso à pessoa que existe hoje. Então, acaba que a pressão aumenta um pouco para esse jogador hoje, né? Assim, às vezes até... Existe uma covardia em cima desses jogadores, né? Falando, o João não joga nada, o João não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas olha onde está. Quem fez o que ele fez, né? Então, você acha que esse piano ele é mais difícil de carregar hoje do que era no passado? Totalmente. Totalmente. Outro dia eu vi uma declaração do Guga, né? Falando sobre isso, ele falou, olha, se na minha época existissem redes sociais, dificilmente eu seria tricampeão de Roland Garros. A gente vê o exemplo da Bia, era 10 do mundo, né? e veio que nem um meteoro. Você 10 do mundo, é um negócio mágico. Imagina você tá entre os 10 melhores do mundo, de qualquer profissão, de qualquer segmento, você é um fenômeno. Ela conseguiu. Aí começou a carregar esse piano. Começou a carregar o piano, vieram as pressões, paralelamente o que acontece com ela e com o João. Né? Isso eu conheço de carteirinha. Quando você é novo no circuito e sobe muito rápido, os jogadores e seus respectivos treinadores, eles ainda não sabem como você joga. Quando você começa a ver um jogador por muito tempo,
O treinador sabe o ponto fraco, o ponto forte, onde ele sente mais, onde ele sente pressão. Eu dou um exemplo. Quando eu viajei 5 anos com o Meligeni, naquela época não tinha redes sociais, não tinha celular, não tinha nada. Mas o tempo de um treinador é muito ocioso. Por quê? Você treina, né? No dia do jogo, você faz um bate-bola de meia hora, vai jogar à noite, você fica o dia inteiro ali sem ter o que fazer. O que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro observando os jogos de todos os jogadores. Eu tinha um caderno dessa grossura, do número 1 ao número 120 do ranking mundial, eu sabia tudo de cada jogador. Como alguns treinadores sabiam tudo dele também, né? Então, a partir daí, começa a ficar mais difícil para o jogador, porque o teu adversário sabe exatamente aquilo que te incomoda. É o que o João Fonseca está passando e o que a Bia vem passando, né? Então, não é mais, tá fácil aqui e tal. Hoje o cara já sabe que você não gosta. Muito bem. Paralelamente a isso, essas redes sociais, elas machucam, elas maltratam. E eu vou até mais longe, uma coisa que muita gente que está nos ouvindo desconhece. A agressividade do torcedor, você não tem noção. Só não tem noção. Tem jogador, por exemplo, você é favorito num jogo. Tá? Branco favorito. Aí o camarada vai lá, aposta em você, ele joga $10 para ganhar $5. Só que ele só tem 10. Então ele tem certeza que você vai ganhar e com isso ele tem o dinheiro para jogar amanhã ou para jantar à noite. Quando você perde, e tênis é impossível prever resultado, as ofensas que você tem na frente do seu hotel, quando você sai na rua, o pessoal quase te agride. Isso aí, TV não mostra, ainda bem. Mas eu posso dizer para você que acontece e muito. Então essa pressão que eles levam hoje é mais essa. Que parte desse grupo, eles não vão no jogo para assistir o jogo. Eles vão para torcer porque eles querem ajudar o tenista, por bem ou por mal, a ganhar porque ele quer buscar a aposta dele. Então o cenário está muito, muito pesado, mas muito pesado. Logicamente, no caso do João Fonseca, não dá para resolver esse problema, mas você vai se habituando, vai assimilando, entendendo e vai aliviando um pouco. Mas ele está num momento, entendeu? Pesado ainda. Vai passar. Vamos com calma. Você falou eu ficava num torneio observando e etc. A gente deixou de fazer. Não sei se a gente está tão preocupada hoje em observar os outros jogadores, mas só em julgar aquele jogador que está jogando naquele momento, em postar, em fazer aposta, etc. Então, assim, uma opinião pessoal minha também, eu acho que a gente precisa não desevoluir, mas evoluir muito ainda em relação a deixar as redes sociais de lado. E eu vejo muito o João fazendo isso. Então, os posts dele são de patrocinadores. Ele não é uma pessoa, por exemplo, como a Sabalenka, que tá lá nas redes sociais, que tá fazendo dancinha e etc. Queria saber um pouquinho da sua opinião sobre esse posicionamento das pessoas nas redes sociais. Porque, assim, hoje é importante para a pessoa ser conhecida e etc. Então, por exemplo, a Sabalenka, ela tem um carisma muito grande. As pessoas gostam muito de ver ela dançando com o Djoko, ver vídeo dela. E o João não faz isso. Você acha que, por ele criar essa barreira dessa comunicação com o público, é prejudicial para ele, como jogador ou não? Porque é uma linha muito tênue que eu tô tentando contar aqui. Sim. Uma de você tá próximo do público, você tá próximo do público se comunicando com ele, porque tá todo mundo vendo o celular. E você criar essa barreira para isso não atingir seu jogo, né? Porque tem gente que não vai gostar do que você faz, etc. Tem gente que não vai gostar do que eu tô falando aqui. Tem gente que não vai gostar do que você tá falando aí. E isso acontece. Mas eu queria entender a sua opinião sobre essa linha de se comunicar com o público versus sair desse mundo digital para focar 100% no tênis. Pergunta muito interessante. Dá para fazer um livro só para responder essa pergunta, né? Porque ela é muito complexa e, enfim... O celular hoje é praticamente uma parte do corpo humano da gente. Isso aí que é meio irreversível nesse momento, não é? Eu sempre falo, né?
Eu tinha na academia, com 10 quadras, eu tinha uma média de 200 adolescentes, pré-adolescentes, profissionais treinando. Uma coisa que eu sempre comento é o seguinte: ainda bem que naquela época não existiam redes sociais. Por quê? Tem o lado bom, mas eu vou falar do lado ruim. Todo mundo tinha apelido na academia. Não era pejorativo, era carinhoso. O Maradona, o Fininho, que é o Meligene. Imagina chamar alguém hoje de Fininho, a mãe já ia pôr no grupo, meu filho foi ofendido. Então era uma coisa mais divertida, né? Sem ter essa necessidade, essa comunicação. Tem gente muito boa, tem gente muito ruim e tal. Com relação ao jogador de tênis, eu acho que aí vai muito da pessoa. Você pega a Zabalenka, por exemplo, ela é um gênio. Ela é um gênio, ela tira de letra, né, o que ela faz nas redes sociais, porque ela tem o perfil, o protótipo, né? Ela é divertida, ela é carismática, ela sabe a hora de rir, e você veja que na hora que ela joga, a gente até estranha, ela fica com aquela cara emburrada, parece que ela está com raiva de estar ali jogando, mas ela é outra pessoa quando ela sai da quadra, né? Então, eu acho que no caso do João, ele é um menino mais reservado, né? Há 2 anos e meio atrás, eu passei uma semana com ele no Paraguai. O primeiro Challenger que ele jogou fora do Brasil foi um wild card, né, que ele recebeu. Inclusive os tenistas paraguaios, juvenis e tal, ficaram tipo, um brasileiro tirando a nossa vaga. Wild card, para quem não sabe, é um convite que o promotor do torneio tem para colocar na chave, mesmo uma pessoa que não tenha ranking. É critério do promotor. E o João Fonseca tinha ido muito bem no Rio Open e fizeram o convite. E o pessoal, pô, esse menino... Bom, resumo, ele foi à final do torneio, com 17 anos, né? Então, no caso dele, ele é mais reservado, né? Ele não é um cara assim... Você vê, quando ele faz dancinha, mas não tem o perfil para fazer dancinha, né? Não é um Djokovic que faz bem também essa parte, né? Eu tenho a impressão que ele tem uma disciplina com relação a isso. Conhecendo o Guilherme Teixeira, que é o treinador, que é um cara super low profile, um cara focado, o João também é focado, mas, ao mesmo tempo, ele tem contrato com a Rolex, com a XP, com tantas outras, que você precisa também dar retorno para o teu patrocinador. Então, querendo ou não querendo, você tem que criar esse equilíbrio para dar o retorno aos patrocinadores, né? Para os teus fãs saberem o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, aquilo não pode te prejudicar, não é? Então, é aí que o treinador ou algum mentor tem que pôr ali o ponto de equilíbrio dessas redes sociais. Agora, qual que é o bom dessas redes sociais? Hoje o público do tênis cresceu, não vamos falar de Brasil, mas no mundo inteiro é igual, cresceu. Porque o fã consegue ver onde ele está jantando, em que cidade ele está, que hotel ele está, quem é a namorada, onde ele treinou, com quem ele brigou. Isso cria, né, um ambiente, né, tal do ecossistema, né, super favorável para o desenvolvimento do jogo e dos jogadores. Então, é como falei, né, esse celular, e tudo muito rápido, é o que você falou. A pessoa está vendo jogo de tênis, mas está ali ao mesmo tempo, né, passando o dedinho, nem lê. Nem lê, eles querem ver alguma coisa, interessou, mas é o dedo e está olhando. E, na minha opinião, fiz uma postagem outro dia e 90% concordaram comigo. O esporte e as pessoas estão mais dinâmicas, elas têm menos tempo, elas estão acostumadas com coisas mais ágeis. O jogo está muito longo, muito longo. Né? Quem é que tem tempo de ficar 4, 5 horas assistindo uma partida de tênis? Ou outro dia, não me lembro o torneio, há pouco tempo atrás, João Fonseca, não me lembro contra quem era, se foi com o João Mário, sei lá. O jogo está marcado ao meio-dia, eu me programei todinho, tá entendendo? Ele entrou na quadra 4h30 da tarde, por quê? Porque os jogos anteriores foi para o terceiro set, teve game de 10, 15 minutos. Então, a minha sugestão, para preservar saúde emocional e a saúde física dos jogadores, que estão se quebrando todos. Quantidade de ausências, desistências em torneios grandes dos jogadores é absurda. Ele não tem corpo que aguente toda semana. A primeira rodada hoje já tem um jogo de 2, 3 horas. Não tem mais que nem antigamente. A primeira e segunda rodada, para os favoritos, é uma baba. Hoje, primeira rodada,
Se o Zinner não jogar 80%, 90% do que ele joga, ele vai perder para um cara 80% do mundo. E assim por diante. Então, minha sugestão, acaba com 40 iguais, vantagens. 40 iguais, quem fizer o ponto ganha o game. É melhor para televisão, né? Para grade de televisão. É melhor para quem está assistindo. É melhor para o patrocinador. Você consegue ver mais jogos durante o dia, está entendendo? E o negócio fica mais emocionante. E você diminui o desgaste físico desses jogadores. Porque hoje no Grand Slam, qual que é o grande segredo? O grande segredo, não vou dizer que é o segredo, mas a grande vantagem é um tenista que chega quartas de finais, semifinal e na final, sem ter pego jogos, perdão, sem ter jogos anteriores de 5 sets de 4, 5 horas. Você tem um dia e meio para se recuperar. Por conta do 40 iguais, vantagem, 40 iguais, vantagem. Então, eu acho que isso aí resolveria, em parte, o problema que principalmente os jogadores e os fãs estão passando. Tem gente, mas aí perde a tradição. Mas aí tem aquele drama. Vai ter drama igual. Mas vamos pegar o voleibol, a evolução do voleibol. Antigamente ninguém aguentava ver uma partida de voleibol, que era vantagem, ponto, vantagem, ponto. Aí criaram no quinto set um tie-breaker e por aí vai. Ficou mais dinâmico. E no badminton, tantos outros esportes. Opa, pessoal da ATP, da ITF, vamos acordar. A meninada hoje, ela não tem tempo como eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade, não é? E então, se você não muda, até para o aposentado que fica o dia inteiro de pijama vendo televisão em casa, até ele vai se cansar. Essa é a minha sugestão. Pegando um gancho do que você falou, tem um torneio que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é a UTS, que é a Ultimate Tennis, que é tipo uma Kings League. Com barulho, pode gritar... Pode tudo. Pode tudo, pode beber, pode fazer o que quiser. Sim. A gente fez uma postagem sobre isso e muita gente nos comentários falou assim, vai perder um pouco do que é a tradição do tênis, né? Então, a gente tem muita gente que consegue segurar a tradição. Então, por exemplo, o Wimbledon. O Wimbledon foi quem mais segurou a tradição e até hoje segura algumas tradições, né? Então, para quem não sabe, os jogadores precisam estar vestidos de branco. Eles continuaram com a bola branca no tênis porque ela mudou mudou por causa da televisão para amarela, né? Para enxergar, mas melhor. Eles deixaram a bola branca por mais tempo. Eles ainda preservam a roupa branca. Como você vai vestido, ainda é uma herança do tênis, o Wimbledon, né? E a gente vê com essa evolução, algumas coisas vão se perdendo. E muitas coisas vão se perdendo com boa evolução. E muitas coisas a gente não gostaria que se perdessem. Em relação a esse novo torneio, em que você pode fazer tudo, pode gritar, não é 40 iguais, a pontuação não é... Vale pontos. Vale pontos, assim. O que você acha dessa... Eu não tenho uma palavra para dizer o que estão fazendo com o tênis, mas o que você acha disso? Porque eu realmente não tenho uma opinião, tá? Assim, eu quero ir, eu quero assistir, eu quero ver como que é, mas eu gosto muito de entrar numa quadra e ver todo mundo em silêncio apreciando um jogo hoje, sabe? Eu gosto muito que o tênis, ele entrega para as pessoas esse silêncio, esse carinho de você estar prestando atenção na pessoa. Porque hoje eu acho que é um pouco diferente do futebol. Porque o futebol, diferente do tênis, eu vejo que existem mais fãs do futebol que não jogam futebol do que existem tenistas que não jogam tênis e só apreciam o tênis. Existe, mas existe menos. Então, geralmente, as pessoas que apreciam muito o tênis, elas jogam, elas batem uma bola. Então, não tem uma pessoa que não joga, nunca jogou tênis e quer usar uma camiseta da Alcaraz. Pode ter, mas é muito menor do que do futebol. Então, essa herança que o tênis tem hoje de prestar atenção no jogo e não só na torcida e etc., eu acho que é muito rica, sabe? E aí eu queria entender, assim, tua opinião sobre desmistificar o tênis. Ótimo. Bom, então vamos lá. Eu acho que esse torneio que vai acontecer no Rio de Janeiro, como um show, é legal. Mas eu garanto para você, né? Os profissionais de tênis, onde eu me incluo, por exemplo,
não sinto um atrativo de assistir em tempo integral um jogo desse. Porque eu sei que é show. Eu gosto, sabe do que eu gosto do tênis? Quando eu vejo sangue nos olhos dos jogadores. Sabe, para mim, esse é o cenário perfeito de um jogo. Né? Aquele drama, aquele sofrimento, aquela garra, aquela luta. Né? É isso que me emociona. Esse evento que vai acontecer, como show, muito bacana, principalmente no Brasil, né? Que tem muita gente nova jogando tênis, e é uma oportunidade da pessoa, bom, eu vou ver de perto esse jogador, esse que é um top 10, esse que já foi top 5. Nesse aspecto é muito legal. Mas é pessoal, gosto não se discute, né? Para mim é como um show. Eu dou um exemplo para vocês não vão nem lembrar. Mas quando eu era jovem, não é? Faz tempo, existia uma equipe de basquete nos Estados Unidos, se chamava Globetrotters. Eram os ex-jogadores aposentados ou quem tinha muita habilidade. Era um time que jogava fazendo show, exibição, jogava por trás, por baixo das pernas e tal. Com o tempo, isso foi... Não é? Você veja uma NBA, não é? Quantos anos que tem essa tradição, é um fenômeno, o futebol americano e tudo mais. Então, eu acho que o tênis tem que manter essa tradição. Eu volto a repetir, pessoalmente, eu acho que o jogo poderia ser um pouco mais curto. Eu vejo, tem muita opinião, faz só um saque, faz não sei o quê, o 7 até 4. Mas eu acho que para não mexer na tradição de uma maneira mais radical e para encurtar, diminuir vantagem, né? Você vai criar mais emoção, o tempo, essa coisa toda. E eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. A época que eu jogava, década de 70, não existia tie-breaker. Você sabia disso? Não sabia. Tá vendo? Tá vendo? Eu sei, desde que eu comecei a jogar... Eu cansei de jogar partidas de 5 sets. O Campeonato Brasileiro de Profissionais era, no Brasil, melhor de 5 sets, sem tie-breaker em nenhum set. Então era normal você jogar 4, 5 horas de tênis com essas raquetinhas de madeira que vocês estão vendo ali. O que aconteceu depois do tie-breaker? O tênis evoluiu, criou mais emoção, que tinha sets de 21 a 19, 18 a 16, 15 a 13, era normal. Mas já físico, tudo bem que o jogo era mais lento, não exigia tanto da gente como hoje, mas o tie-breaker resolveu. Então, quando muita gente fala assim, me critica, mas não vai perder tradição nenhuma, o jogo vai continuar igual. Nós vamos diminuir um pouco o tempo, que vai ser bom para todo mundo. E daqui a X anos... Como o teu exemplo, ninguém nem sabe que não existia tie-breaker. Esse é o ponto interessante. Wimbledon, eu acho bárbaro. Inglaterra é um país de tradição. Né? Aqueles castelos, a rainha, o rei, está no DNA do inglês. Então, Wimbledon corresponde. Agora, um ponto muito delicado. Vou falar isso aqui em primeira mão no nosso podcast, porque daqui a um mês já é Wimbledon. O jogo ficou muito rápido, todo mundo está vendo isso. Não tem nada a ver com o que era há 20, 30 anos atrás. É pancadaria, o pessoal está muito rápido, muito bem. A quadra de grama, do jeito que o tênis está hoje, ela é extremamente perigosa para o tornozelo e para o joelho dos jogadores. Por quê? Porque ou ela escorrega mais do que qualquer outro piso, ou, dependendo da umidade, ela pode prender o teu pé mais do que o normal. Uma coisa que acontece na grama, repare na televisão, você pega o fundo de quadra, né, onde o jogador está mais tempo jogando, aquilo na segunda, terceira rodada, você não vê mais grama, fica só areia. Já reparou isso? Fica só areia. Verdade. Ali no T, onde eles voleiam, fica uma meia-lua de areia. Qual que é o problema? Você está se movimentando aqui. De repente você vem pegar uma bola aqui, onde a grama ainda não está gasta. A maneira de você escorregar aqui e escorregar aqui é completamente diferente. Então, esta movimentação em lateral, em diagonal, é muito delicada para os jogadores. Pode escrever o que eu estou falando. Vocês vão ver a quantidade de lesões, principalmente nas primeiras rodadas. Depois o tenista vai se habituando, vai se adaptando e tal. Mas sabe, eu sou partidário
de que o jogador tem que ser um pouco mais preservado. A gente vê quanta gente lesionada. O Carazzo agora, já com o punho lesionado. O Del Potro tinha tudo para ser um do mundo, punho lesionado. O Dominique Thiem, se não me engano, ganhou o US Open com 20 anos de idade, parou de jogar por causa do punho. E é quadril. Calma, pessoal, calma. Por quê? Porque a ATP, os promotores, para ele o negócio é grana, é business, tá entendendo? Não estou preocupado se o A ou o B estão parando de jogar mais cedo. Responsabilidade da ATP e da ITF, que são os órgãos que comandam o tênis mundial, a WTA no feminino, de prestar um pouco mais de atenção. Eu já venho falando isso há muitos anos, e o pessoal fecha o olho e empurra, entendeu? Acha do tapete o problema. Entendi. Eu confesso que eu nunca joguei numa quadra de grama, assim, eu não sei nem qual que é o calçado que usa na quadra de grama. Olha que história interessante. Eu levei o Fernando para jogar o Wimbledon pela primeira vez. Foi em 1992, 93, se eu não me engano. Eu tinha patrocínio da Nike na época e ele tinha patrocínio da Rainha, da Alpargatas. Você não era nascida. A Rainha foi a principal marca esportiva de calçados no Brasil. Até porque os importados quase que não chegavam no Brasil. Muito bem. Fomos treinar em Wimbledon. Um dia antes eu fui no stand da Nike, na casa Nike, e tinha um kit bonito para mim, com o tênis apropriado, um solado diferente. E o Fernando Rainha ele falou, não, deixa comigo. Bom, no primeiro dia que eu fui bater bola com ele não parava em pé. Escorrega? O quê? Se você não jogar com tênis apropriado, você não vai parar em pé. Primeira corrida que você dá, parece que você está esquiando na neve, você vai deslizar. Muito bem, olha o que aconteceu, que história maluca. Não tinha condições. Fui pro meu pessoal da Nike e falei, olha, tem um menino, ele tem patrocínio. A Nike na hora, a gente está acostumado com isso. Deu lá 3 pares de tênis de grama para ele. Primeira rodada dele, ele pegou o cabeça 2 do torneio, que tinha sido vice-campeão de Wimbledon 2 anos anteriores, que é o Goran Ivanisevic. O cara que sacava. Bom, o jogo terminou. Recebo uma ligação. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Me acharam lá no torneio, o diretor de marketing da Alpargatas. Marcelo, que absurdo! Torneio de Wimbledon, Fernando de Nike. Vai explicar, isso foi em 93, vai explicar para o camarada que o tênis dele não funciona para grama. Entendeu? Não tinha nem ideia. Primeiro que eles não eram do tênis, eles eram mais do voleibol. Uhum. Mas são situações inéditas que a quadra de grama oferece, né? Hoje você já tem algumas aqui, né, no interior de São Paulo, inclusive, super bonitas, mas não é exatamente a grama de Wimbledon. Então você já consegue jogar com um tênis dos nossos, né, um de quadra rápida, mas a grama de Wimbledon, principalmente no começo do torneio, que aquela grama está inteira, ainda não tem aquela areia soltando, um tênis normal você não para em pé. A bola quica igual um saibro, assim? Nada a ver. Bem diferente. Eu vou dar um exemplo, vai. Vamos imaginar aqui no saibro, usando aqui a nossa mesa aqui, vamos imaginar que a bola, em média, né, aqui a quadra, ela pula dessa altura. Na grama ela vai pular dessa altura. Então existe uma confusão muito grande que as pessoas falam. Nossa, a quadra de grama é muito rápida? Não, ela não é muito rápida. Ela não é esse o problema. O problema é que a bola pula menos. Por isso que é um outro estilo de jogo. Quem tem um bom slice, quem tem um bom primeiro saque com slice e voleio, inúmeras vantagens. Inúmeras vantagens. Então é um outro cenário. Tem que conhecer, né? Tem que saber, tem que jogar ali. Enfim, esse é o ponto. Eu queria voltar um pouquinho no seu livro, porque eu acho que é uma oportunidade para muitas pessoas de ler, entender, com essas suas perguntas e respostas, se ela quer de fato avançar no tênis. Porque contando um pouco da minha história, quando eu tinha uns 14 anos, eu jogava todos os dias, né? 3, 4 horas por dia ali. E meu pai falou, você vai ter que tomar uma decisão agora. Porque você quer sair todo dia para passear, você quer ir no shopping, você quer ficar indo no cinema com as suas amigas e você tem que treinar. Então, assim, escolha. Eu falei, bom, nesse momento a minha escolha é sair com as minhas amigas. Eu queria, assim, que você contasse um pouquinho de... Precisa existir essa escolha, de fato?
Sim. Ou se... Assim, me conta, qual que é o marco Legal. em que a pessoa fala, eu tenho que escolher viver o tênis ou eu tenho que escolher viver minha vida? E tem uma possibilidade muito grande aqui da pessoa que escolhe viver o tênis se frustrar também no futuro. Claro. Então, o quanto que a cabeça de um tenista, de uma pessoa que quer ser tenista, precisa estar em ordem, sabe? Então, eu falo muito da saúde mental. Isso não é só pro tênis, né? A saúde mental de todos os atletas. Sim. E você, como conheceu grandes nomes, foi e é um grande nome do tênis brasileiro hoje, o quanto que a gente precisa estar bem com a nossa saúde mental no dia de hoje para se tornar um atleta de elite. Sabe o que é legal? Você não vai acreditar. Essa está no livro. Essa pergunta é no livro. Mas essa é uma das perguntas que dificilmente, quando eu dou uma palestra e depois vem as perguntas, que não me fazem. Geralmente pais que têm filhos jogando e tudo mais. E a resposta é muito simples. É muito simples, por mais que o pessoal inventa e fala. Porque é o seguinte, né? Precisa tomar muito cuidado. Tem muito treinador de tênis, né, professor, que nada mais alegre, né? Ou que massageia o ego de um pai ou de uma mãe, de falar, não, seu filho vai ser um grande campeão, tem muito talento, habilidade, deixa comer. Cuidado, cuidado. Pode até ter razão, mas qual é o ponto de avaliação, né, com esse cenário e para a sua resposta? E a minha resposta que eu dou quando eu dou essas palestras está no livro. A referência é a seguinte: se você falasse para o seu pai, pai, eu não quero ir na melhor festa da escola, eu não quero ir na melhor fazenda da minha amiga, eu não quero ir passear no iate do pai da minha amiga, porque amanhã de manhã, às 7 da manhã, eu quero estar na quadra treinando, seja sábado, domingo, frio, sol e chuva. Se você falasse isso para o teu pai, eu tinha certeza que ele teria, pelo menos eu sei, que a minha filha tem a paixão. Essa é a palavra, é paixão. Então, pais, né? Porque o que eu vejo hoje, nossa, ainda mais com o João Fonseca, com o Bia, são os pais que querem, na grande maioria. Pais que querem. É o sonho do pai, né? Como eu queria para meus filhos. Mas eu, por experiência, sabia exatamente qual era ali o ponto de reflexão e de limite. Então, o que eu falo para os pais é o seguinte: o dia que teu filho fala, pai, eu prefiro amanhã ir treinar, nem que seja que eu tenha que viajar 2 horas, do que ter o melhor programa da minha escola, aí o pai pode já ter um ponto de referência que essa criança tem uma pequena chance de acontecer. Ainda é muito pequena, mas esse é o ponto. Muito bom. A ProSpin está muito feliz de estar vendendo seu livro. Muito feliz, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de vender seu livro. E eu, assim, eu não terminei, eu sou super sincera, eu não terminei de ler seu livro ainda, mas eu já comecei, eu já estou na metade dele. E eu acho que seu livro é para todos. Assim, não tem uma pessoa e não é, assim, não tem uma pessoa que eu falo, não faz sentido. Eu acho que seu livro é para todos, né? Então, quando você escreveu, você pensou num público específico ou você já sabia que seu livro era para todo mundo? Nossa, que legal. Você matou a charada. Eu queria realmente fazer um livro para todos. E fazer um livro só para falar da direita, da esquerda, do saque e tal, você pega um grupo muito pequeno, tem tanta informação sobre isso que eu não estaria agregando nada. Então eu queria entrar assim na parte de estratégia de jogo, que é o maior problema, na parte emocional, no relacionamento de filho com pai, com mãe, treinador, negócios, como é que o tênis pode te ajudar nos teus futuros negócios, né? Uma criança, por exemplo, me pergunto muito, Marcelo, é bom meu filho competir, ou mesmo eu, com já uma certa idade, competir? Eu sempre digo o seguinte, olha, não se preocupe tanto, isso é para você também, não se preocupe tanto se eu vou ganhar ou perder. O que eu aprendo jogando, eu sou obrigado a observar, a pensar, a me acalmar, não é? A tomar alguma decisão. Vou perder, vou ficar chateado. É a nossa vida como adulto. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, você tem fase boa, tem fase ruim, problemas acontecem. Então, o que eu quis realmente, né, com tantos anos aí de experiência, é passar essa informação, né? Tentar compartilhar essas experiências e para ajudar
É todo mundo que joga, não joga, é a mãe que joga, é o filho que joga, é o tiozinho, né, que eu falo muito. É uma pergunta que me fazem muito. Deve acontecer com você também. Pô, Marcelo, eu treino todo dia, tenho 30 anos de idade, eu jogo com um senhor do clube lá com 75 anos, ele joga tudo errado, eu não consigo ganhar um game dele. Tá entendendo? Isso é a coisa mais normal do mundo. Porque esse senhor, ele pode não ter os golpes, mas ele sabe como jogar o jogo. Da bola alta, da bola curtinha. Então, essas, essas situações é que eu fiz questão de tentar mostrar que existem e não existe uma solução, não existe uma receita de bolo. Faz isso que tá. Não, não é. Mas pelo menos você dá algumas sugestões, eu estou dando algumas sugestões, perdão, que com certeza vão ajudar. Ah, que legal, muito legal. Agora, eu queria montar aqui junto com você um quadro, que é o meu quadro de encerramento, que seria o Ace da Semana, tá? Então, no Ace da Semana, eu queria ninguém menos do que Marcelo Meyer contando pra gente qual que é o seu maior conselho para esses tenistas que estão começando e eles querem chegar lá no topo. Primeiro conselho, né? Perdão. E as pessoas têm que entender que o processo para você ser um bom tenista, você começa com 8, 10 anos, só até menos, vai levar aí de 10 a 15 anos. Não tem como acelerar esse processo. Ah, mas João Fonseca com 17, 18 já era. Se você tomar como base, né, os gênios, você não vai chegar a lugar nenhum. O Mark Zuckerberg, né, com 20 anos de idade, já tinha lá $1 trilhão. Opa, mas é um. Né? O Nadal é um, o Federer. A gente tem que se basear na média. Então, o processo é longo. Os pais não coloquem filho no tênis achando que eles vão ser o novo Federer. Todo mundo acha que tem um Federer em casa. Eu acho. Tá vendo? Eu pego lá o meu, Calma. Cria uma expectativa, né? Eu falo assim, Joaquim tem patrocínio. Tem tudo. Tem patrocínio, tem um A4, tem tudo. Mas assim, eu sei que é uma expectativa... É canhoto. É muito canhoto. Mas é muito complexo. É muito complexo, né? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: vejam os benefícios que esse jogo vai oferecer para a vida e para a pessoa que o seu filho vai ser. Isso aí, olha, acho que se o tênis não é único, acho que poucos esportes oferecem esse benefício. Uma criança aprende competindo, pequenininho, que seja mas aprende a ganhar e perder, vai chorar, ótimo, deixa chorar. Tem que sentir na pele mesmo, porque o que eu vejo hoje, né? Eu tenho netos, eu tenho 4 netos, mas tenho, 2 pequenas, uma de 4, uma de 6, mas eu vejo com meu filho, minha nora, sempre ali, ai, coitadinho, ai, vou resolver o problema. Deixem eles sofrerem, deixem eles aprenderem. O tênis, você tem que estar quando você entra na quadra, você está sozinho. Você que tem que resolver os problemas, tomar decisões, vai ganhar toda a alegria, vai perder, vai chorar o fim de semana inteiro. Isso faz bem. Isso faz bem. E eu vejo que hoje, né, no mundo inteiro, a nova geração, né, a sua geração, por exemplo, são pessoas, na grande maioria, que é uma correria, trabalho o dia inteiro, aquela pressão, aquele estresse, tem pouco tempo com os filhos. Então, o que acontece? No pouco tempo que vocês têm com os filhos, aquele puxão de orelha, você fica com dó de dar, aquele castigo, isso faz bem, pessoal. Isso é para a educação dessas crianças. E o tênis, já que os pais não... Né, mas pelo menos na quadra, ele vai sentir isso. Não dá para ganhar todas, não é? Então, esse é o maior benefício que eu vejo desse jogo. E imagina, 20 anos atrás, o título do meu livro, já falava isso há 21 anos atrás, quando eu lancei o primeiro livro, que vocês estão vendendo também, né? O volume 1, Tênis Muito Ele Mais que um Jogo. Ele está disponível na ProSpin também. Então, eu já falava isso, é muito mais que um jogo. Eu tive muito mais alegrias, mas assim, infinitos. O grupo de crianças, hoje adultos, que passaram pela minha academia, que hoje eu vejo são médicos, um presidente do Albert Einstein, presidente da Coca.
me dá muito mais alegria do que eu ter, esse cara foi 80 do mundo, nossa, esse teu aluno foi 50 do mundo. Eu tenho que me preocupar. Tem uma coisa que eu sempre falo. De cada algumas dezenas de milhares de crianças que jogam tênis no Brasil, sabe quantas vão estar entre 50 do mundo? Provavelmente nenhuma. Provavelmente nenhuma. A chance de ter um ou dois entre 50, claro que existe. É um e dois entre, sei lá, quantos mil. Então a gente tem que se preocupar muito mais com o desenvolvimento dessa criança do que ficar ali pegando um camarada que tem uma chance do tamanho de uma formiga e depois, se ele não der em nada, ele vai ser um frustrado, ele não estudou, ele não aprendeu uma língua, não sabe mexer no computador, não fez amizade e vai ser um perdedor. Ele vai ser um perdedor. E o tênis tem que ser o contrário. Ele tem que ensinar você a ser um ganhador. Acho que esse é o grande conselho. E fico preocupado porque pouca gente está pensando nisso. Tem tanto dinheiro hoje nesse jogo que pais, treinadores e patrocina para todo mundo. Nós precisamos pôr o cara entre os 10 do mundo. Calma, 10 do mundo. Depois a turma até esquece de você. Seja uma boa pessoa. Que ótimo. Ótimo conselho, porque é o que a gente precisa hoje, né? Pois é. Isso. Pois é. Eu tenho uma última pergunta para te fazer aqui. Faça quantas você quiser. A gente aqui na ProSpin, a gente não tem só tênis, né? Então hoje a ProSpin é o maior e-commerce de esportes de raquete do Brasil. A gente está entre os 10 do mundo. Nossa. Muito legal. A gente cresceu muito nos últimos anos e a gente vê uma migração muito grande para outros esportes de raquete. Então o que aconteceu? Na pandemia, a gente viu uma migração muito grande não só de tenistas, mas pessoas que não vinham do mundo do tênis entrando no beach tênis. Tá. E agora a gente está vendo também uma migração das pessoas para o paddle, assim como novos integrantes que vão direto para o paddle, mas tem uma migração do pessoal do tênis também. E agora, em 2024 e 2025, a gente viu uma pequena migração do pessoal do tênis para o pickleball. E aí eu queria sua opinião também, assim, o que você acha desses novos esportes de raquete? Porque existem opiniões de que eles estragam o tênis, existem opiniões de que o beach tênis atrapalha o teu jogo no tênis, que os públicos não se conversam, que as academias deveriam estar separadas. É um assunto super polêmico também, né? Porque são esportes de raquete, a gente está ali dentro do mesmo ciclo, mas são pessoas que muitas vezes são públicos que muitas vezes não se comunicam, né? Tribos diferentes. São tribos diferentes. Inclusive, a ProSpin hoje fez uma alteração na logística e agora a gente tem a ProSpin e a ProSpin Beach Tennis. Opa. Porque a gente está tentando se comunicar melhor com o pessoal do beach tênis, né? Porque eles entendem de uma forma diferente e o tenista quer um material de tênis e o beach tenista quer um material de beach tênis. Então a gente deu a separada, a gente separou aqui. E eu queria entender com você, assim, o que você acha dessa migração do tênis pro pickleball, pro beach, pro paddle? Nossa, boa pergunta. Eu enxergo assim, não é? O tênis é difícil. Ele é difícil de aprender, ele demora, nós já falamos sobre isso, né? O quadro é muito grande, a bola pula muito, essa coisa toda. Por que o beach, não é? E agora o paddle, o pickleball estão crescendo? E são jogos fáceis de aprender. Né? O beach tênis, você pega uma raquetinha de beach, né? Você entra na quadra, no primeiro dia você já consegue jogar. O tênis no primeiro dia, porque não tem muita habilidade esportiva, a bola pula, a quadra é enorme, essa coisa toda, ele é meio que até frustrante. Então, esse é um ponto pelo sucesso desses esportes que são muito mais fáceis, mas muito mais fáceis. São mais rápidos, o investimento é menor. Não é? Para você ter uma quadra, o espaço é menor, o custo do piso é menor, ou seja, as facilidades são infinitamente melhores do que uma quadra de tênis, uma aula de tênis, essa coisa toda. O que acontece, o reverso que eu venho percebendo, é que tem muita gente que nunca jogou tênis, né, nunca teve nem interesse, foi direto para o beach, ou para o paddle, ou para o pickleball, mas principalmente pessoas do beach que
depois de um tempo, começam a ir para o tênis. Por quê? Porque o tênis tem tradição, é mais elegante, você vê os grandes eventos na TV, que são super bonitos, né? Roland Garros, US Open, Wimbledon, isso tudo atrai. Agora, esses esportes, beach tênis principalmente, né? Em vez principalmente São Paulo, e mesmo lugar de praia, né? É um esporte que você joga descalço, de maiô, sem camisa, e o jogo é curto, aí você toma uma cerveja e joga de novo. É a cultura do brasileiro, é a cultura do nosso país, né? Tanto é que eu acho que pouquíssimos países têm uma população tão grande de jogadores de beach tênis como o Brasil. A maior no Brasil. A maior, imagina. E é um esporte relativamente novo. Né? Então, a gente tem que dar valor a isso. Agora, falando de tênis, o que me preocupa e o que eu quero deixar aqui bem claro, eu vejo muito professor hoje ensinando tênis, na primeira aula, segunda aula, uma criança, às vezes para um tenista de meia idade, amador, nunca jogou, começa querendo ensinar a jogar do jeito que o Nadal, que o Djokovic jogam. Calma. Né? Vamos devagarzinho, de um jeito fácil, você está entendendo? Deixa a pessoa pegar o gosto, sentindo a distância entre o corpo e a bola que você precisa ter para poder bater. Não é? Com o tempo, você vai ajustando essa técnica. Agora, querer na primeira aula, o cara nunca jogou, não sabe nem se a bola pula muito ou pula pouco. Querer já ensinar o grip aqui do Nadal e do Djokovic, a esquerda do Zina, não vai dar certo. Vocês vão perder o aluno e o tênis vai perder uma parte do mercado. E com crianças, a mesma coisa. Crianças 3, 4, até os 7, 8 anos ou mais. O professor tem que ser aquele professor que a criança vem, abraça, dá um beijo, brinca, vai brincar de pegador, de esconde-esconde, leva o bolo de aniversário. É isso que vai fazer a criança jogar tênis até o final da vida. Fazer o bichinho do tênis pegar na veia e aí a coisa anda sozinha. Marcel, mensagem que eu deixo aqui para vocês. Eu imagino assim, não só o tênis, mas o esporte ele é muito importante na vida de todo mundo, né? E não tem perda, né? Assim, mesmo que eu vou jogar tênis, eu vou jogar futebol, eu vou jogar vôlei, eu tô ganhando com isso. Independente de onde eu vá chegar, eu tô ganhando com aquele esporte, né? Tem um estudo que fala que as pessoas vão muito melhor na faculdade, no trabalho, até se tiver uma rotina com esporte, né? Então, esse é um convite aqui para todo mundo também vir aqui conhecer a ProSpin, conhecer o teu jogo, conhecer um pouco mais do que a gente vai fazer no futuro pra gente... Calma, importa essa parte. Então, o esporte ele é muito importante para todas as pessoas no mundo. E eu quero agradecer você por ter vindo até aqui, por participar do nosso primeiro episódio aqui do Digital Court. Estou muito feliz com a tua presença. E espero que a gente possa fazer novas edições aqui juntos. Olha, eu que tenho que agradecer, não é uma honra fazer parte do primeiro episódio. Tenho certeza que isso aqui vai ficar para a história, né? Com a cabeça de vocês, com a visão empresarial de vocês, com a facilidade que você tem, né, para fazer o marketing esportivo, marketing de negócio. Isso aqui vai bombar, esse podcast vai bombar, uma coisa específica para o tênis, de bom gosto, bem estruturado, e realmente, repito, né, foi uma grande honra estar aqui com vocês, conheci essas instalações todas, fiquei surpreso com o que eu vi, tomei até um susto, né, do tamanho do negócio, e isso realmente é uma coisa chave, que eu tenho certeza que aconteceu com vocês. 20% disso tudo que está aqui foi inspiração que vocês tiveram. Agora, 80% é trabalho, né? Você vem lá de Campo Belo todo santo dia e enfrenta aqui o rodoanel, o trânsito, sai daqui tarde à noite, o seu pai é a mesma coisa, os seus colaboradores. Isso é trabalho. É que nem o tênis, né? O cara é muito talentoso. Eu já tive tantos talentosos, sabia que não dá nem nada. E tive até um Fernando, o cara é torto, magro, o cara foi 25 do mundo. Por quê? Então, vamos deixar isso de exemplo para todos os nossos amigos que estão aqui conosco,
E a receita é essa, ponto final. Muito obrigada.